fazia parte dessa cúpula, tinha um cargo de confiança desse rei, e estavam ali. E aí o que acontece? Essas três jovens, eles vieram de baixo. Eles vieram de um lugar aonde foi cedido para eles conhecimento. Eles estudaram, financiado pelo rei, eles aprenderam e conquistaram o que eles tinham vindo de baixo. E conquistaram um cargo de confiança do rei, através de um profeta chamado Daniel. E aí, só que tinha algumas outras autoridades que tinham inveja deles, porque eles foram colocados num cargo a qual as outras pessoas não queriam que eles tinham esse cargo, que tinham muita inveja deles. E automaticamente, quando o rei chama todas essas pessoas e fala assim: é o seguinte, essa aqui foi a estátua que eu fiz para a gente se curvar sobre ela. Quando os instrumentos tocarem, todos vocês vão se curvar diante dessa estátua. E a penitência para quem não se curvar sobre essa estátua é a morte. Aí eu começo a fazer uma alta análise da minha vida. Hoje, para quem você tem se curvado? Para quem você tem se curvado? Aí você fala: não estou me curvando ninguém. Mas talvez você tenha se curvado ao seu próprio ego. Você tem se curvado às suas próprias vontades, que talvez não vai fazer algo bom para você. Talvez você deixe de fazer as coisas que Deus colocou para você fazer, para fazer outras coisas. E às vezes se curvando para as coisas que não é para você fazer. Qual que é a diferença? A quem você tem que se curvar? Aleluia! Será que a gente, se fosse posto à prova de Deus, será que a gente se curvaria ou a gente não se curvaria? Automaticamente, quando o rei falou assim, quando os instrumentos começarem a tocar, todos vão se curvar diante dessa estátua. Quando os instrumentos começaram a tocar, todos se curvaram. Aí ficou 3 cabecinhas de pé. Aqueles 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego se manteve de pé aqui, Eu começo a imaginar a postura deles assim, falando: eu não me prostro. Eu não me prostro. Glória a Deus. E aí aqueles outras autoridades olhou que tinha inveja deles e falou: rei, olha lá, eles não se prostraram, rei. Eles não se prostraram, rei. E o rei falou que aquele que não se prostraram, eles iam morrer. O rei desce, vai até eles e fala assim: vocês vão ver o que eu falei? Quando começar a tocar os instrumentos, vocês vão se curvar diante da estátua que eu apresentei para mim. Toquem de novo. Tocou de novo eles aqui, E o que mais me chamou a atenção, que ele falou assim: eu não me dobro para Deus nenhum, porque eu sirvo o único Deus que eu sou fiel, é o meu Deus. Eu não me curvarei a nada que não é ao meu Deus. E aí o rei fala assim: pega eles. Aí talvez veio os soldados, catou os 3, falou assim: aquece aí a fornalha. Vamos jogar os 3 dentro da fornalha. E sabe o que eles falaram? Se Deus
não me salvar dessa fornalha, eu não vou me curvar. Mesmo que eu sei que Deus talvez não me salvaria, também não me curvaria. Porque eu não estou aqui, eu não vim aqui, eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é na minha vida. E às vezes a gente serve a Deus porque eu vou na igreja porque eu preciso de uma bênção. Está barganhando com Deus por quê? Eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar ali. Eu vou fazer aquilo porque Deus vai me abençoar aqui. Bênção é consequência de um servo bom e fiel. Bênção é consequência. E aí lançaram ele lá dentro. Jogaram os 3 dentro da fornalha, aquela fornalha pegando fogo. Mas a palavra diz que quando jogaram os 3 lá, o rei olhou assim e falou assim: ué, nós jogamos 3? A gente não jogou 3? Por que eu estou vendo 4? Por que eu estou vendo 4? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu estou vendo 4. Sabe o que acontece? Quando você confia em Deus, quando você é fiel com Deus, quando você não se curva a nada que o mundo te oferece, Deus manda o anjo nos momentos difíceis. E ali estavam os 3 e mais o anjo do Senhor ao lado deles. Aí o rei fala assim: ó, sai pra fora, vem aqui, vocês 3. Porque esse Deus aí que vocês servem, eu também quero servir. Porque o verdadeiro Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E digo para vocês nessa noite, se põe de pé. Deus manda falar para vocês nessa noite através dessa palavra. E Deus manda falar para vocês assim, ó. Quem está com vocês nesse momento difícil, que talvez vocês estejam passando, é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se prostre a nada. Não busque solução pela mão dos homens, mas confie em Deus. Não se curve a ninguém, esperando que a pessoa vai te tirar dessa, ou que fulano de tal pode te ajudar. Confia no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia! E se Ele te trouxe aqui, Ele manda te falar: eu sou contigo. Eu sou contigo. Feche seu olho agora. Se conecte com Deus. E neste momento, aquela causa que é impossível para você, aquela causa que você buscou solução pela mão de um homem, ou talvez tenha buscado uma solução que talvez não era legal, era uma solução ilegal, talvez confiando que o homem vai te tirar de um problema que você fala: é impossível eu sair desse problema. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que mesmo que Deus não resolveu o seu problema, Ele tem que ser o seu Deus, e você não deve levar nada. Se Deus quiser, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se conecte agora, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai, para honrar, Senhor, e se curvar, Senhor, perante a Ti, ó Senhor. Somente perante a Ti, ó Pai, porque a gente não se curvamos a Deus nenhum. Pai, nessa noite, se o Senhor fizer por nós ou não fizer por nós, seremos gratos a Ti do mesmo jeito, ó Deus. Mas, Senhor, tenha misericórdia na nossa vida, porque a gente somos pecadores, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nessa noite podemos abrir nosso coração e reconhecer como o Senhor verdadeiro Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali naquela fornalha, Pai. Talvez, Senhor, sem esperança de vida, Senhor, ou de morte, mas eles falaram: mesmo dentro da fornalha, eu confio em Deus,
mesmo morrendo, mesmo acontecendo o que for, eu confio em Deus. E que nós possamos hoje, Senhor, aprender a confiar em Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estava pensando, fui muito abençoado com a abertura que o Juninho trouxe aqui através dessa palavra tremenda que ele trouxe para as nossas vidas. E eu estava já pensando sobre o que ministrar, e depois que ele falou, eu tive certeza daquilo que o Senhor gostaria de falar conosco nessa noite. Nós temos um costume aqui que nós lemos todo mundo junto, amém? Então, vou contar até 3 e a gente faz a leitura da palavra todos juntos. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra? Não, vamos ler mais uma vez. Pode voltar, Babi. Vamos ler mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus por esta boa palavra. Para nós resumirmos aqui esse texto, essa palavra, quem está falando claramente é o próprio Jesus. Ele está direcionando a uma das irmãs de um homem chamado Lázaro. Você bem conhece essa história. Se fôssemos colocar em questão de impacto, talvez esse milagre foi um dos milagres que mais impactou as pessoas e a geração que ali Jesus vivia, porque ele ressuscita um homem que estava morto não há poucas horas, não há um dia, não há 2 e nem há 3, mas há 4. Então esse milagre foi um dos maiores milagres que Jesus ele realizou no seu ministério. Se você ler toda a história, todo o contexto, você vai ver, e o texto faz questão de destacar, que quando Jesus realiza este grande milagre, havia entre ali a multidão muitos incrédulos, muitas pessoas que ainda não conheciam de fato a verdadeira identidade de Cristo. E após este milagre, passaram a crer que de fato ele era um enviado de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que este milagre também foi um milagre decisivo. E que decisão foi essa? Após Jesus realizar esse milagre, alguns grupos religiosos daquela época se juntaram e decretaram que eles precisavam paralisar e acabar com o ministério de Jesus. Agora, observando a história e entrando no personagem chamado Lázaro, a Bíblia vai dizer que Lázaro e sua família eram amigos de Jesus. E quando nós falamos de amizade, não falamos de uma maneira superficial. Amigo é aquele que nós temos intimidade, sim ou não? Amigo é aquele que contamos nas horas mais difíceis da nossa vida. A Bíblia vai dizer que em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce um grande irmão. Então eu olho para Jesus, Juninho, e vejo que Jesus ele era Deus, mas em sua humanidade ele também precisava de amigos, porque ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Você crê que Deus está falando aqui nessa noite? Deus está preparando verdadeiros amigos para andar do meu e do seu lado. Pessoas fiéis, pessoas leais, pessoas sinceras, pessoas que você vai poder abrir o seu coração e ficar em paz, porque você vai saber que tem um amigo que está orando pela sua vida. Jesus tinha amigo, Lázaro era amigo. Olha que interessante. Mas a Bíblia diz que esse amigo ficou doente. Esse amigo fica enfermo.
E não só enfermo, essa enfermidade se agrava, e você que conhece a história, você sabe que chegou o recado até Jesus. Lázaro, o seu amigo a quem tu amas, está padecendo de uma grande enfermidade. Só que Jesus já havia liberado uma palavra sobre a vida de Lázaro. E qual foi a palavra? Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste sobre a vida dele. A Bíblia nos fala que o mensageiro vai, Juninho, e traz a palavra. Só que ele é um amigo que fica enfermo e morre. E aí eu quero entrar também numa questão que às vezes, não em todos os lugares, mas às vezes nós estamos acostumados com uma mensagem que só diz que você sempre vai vencer. Estamos acostumados muitas das vezes com uma mensagem que sempre será vitória, sempre terá triunfo. Porém, na vida de amigos de Deus, de pessoas que se relacionam com o Senhor verdadeiramente, que têm intimidade com o Senhor, o dia mau também vai chegar sobre a mim e sobre a tua vida. O dia difícil vai bater na minha e na sua porta. E não quer dizer, e cai aqui muito com aquilo que o Juninho pregou no início, que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: se Deus livrar, amém. Mas ainda que Ele não nos livre, o meu relacionamento com Ele continua o mesmo. Eu permaneço na obediência. Então ele é levado por uma enfermidade que causa morte. Aí eu vou para a Bíblia, e tem um homem na Bíblia que foi chamado de amigo de Deus, Abraão. Dá para entender Deus olhar lá de cima, Deus o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele olha lá de cima, aqui para a terra, para mim e para você, que somos seres humanos limitados, fadados ao erro e ao fracasso, olhar e dizer: ali eu tenho um amigo. O amigo, ele tem essa legalidade de pedir um para o outro aquilo que pessoas normais jamais pediriam. É por isso que às vezes, eu não sei se você já passou por isso, alguma pessoa que acabou de te conhecer, do nada começa a te pedir um monte de coisa. Fala: mas nem me conhece direito, não tem essa intimidade, não tem esse espaço. Só que Deus tinha com Abraão, e Deus olhou e falou: meu amigo. Mas o fato de ser o meu amigo não vai impedir eu ir até a casa dele lá, bater na porta e pedir para ele: sabe de uma coisa, Abraão? Tem um pedido para você. É mesmo, Senhor? Que pedido é esse? Eu quero o teu filho. E que filho é esse? Aquele que você mais ama. E a Bíblia continua, se você quiser depois você pode ler na sua casa: e Deus provou a Abraão, seu amigo. Mas eu quero trazer aqui um bálsamo para nós também. Amigos de Deus passam por provações, mas não permanecem nelas. Você crê nessa noite? De maneira profética, você apenas está passando por uma situação, você apenas está passando pela cova, mas o mesmo Deus que permite entrar é o mesmo Deus que vai te chamar para sair dela. O mesmo Deus que permitiu Lázaro entrar no túmulo foi o mesmo que disse em alto e bom som: Lázaro, saia para fora. Diz a palavra do Senhor: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Eu quero crer, através da abertura e desta palavra que Deus está nos entregando, que para a vida de alguém aqui hoje, Deus está trazendo um grande livramento para você, para a sua casa, para alguém que você veio hoje aqui buscar e clamar, porque esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que traz o livramento na hora certa, no dia certo e no momento certo. E só estamos aqui hoje porque um dia Ele também nos livrou e nos colocou na sua presença outra vez. Você crê que Deus está aqui nessa noite?
Então, eu tenho um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus. O dia mau chega na minha vida, mas nós lemos um versículo chave: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia diz que passa-se o tempo e Lázaro de fato morreu. A morte dele se estende. Jesus se levanta e diz: vamos até a casa do nosso amigo Lázaro, porque Lázaro está apenas dormindo. Todos que estavam em Betânia já sabiam daquela realidade. Lázaro está morto. Quando Jesus chega, a própria irmã diz: já está cheirando mal. Só que como Jesus não está preso e nem limitado a tempo, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da hora. A Bíblia diz que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós estamos fadados a 24 horas por dia, mas Deus está além do tempo, e aquilo que para mim e para você já passou da hora, continua no controle e nas mãos e na condução do Deus Todo-Poderoso. Ele está cuidando de você, ainda que você não consiga ver e enxergar. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Jesus não está demorando, Ele está apenas caprichando naquilo que Ele já tem preparado para a sua vida. Você entende dessa forma? Porque estás abatido a minha alma, disse o salmista, e porque te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no homem não, espera, pois, em Deus, porque quem espera em Deus, Ele coloca um cântico novo nos seus lábios para você poder adorar e glorificar o nome dEle. Se Jesus chega enquanto Lázaro está enfermo, é muito claro aqui o que eu vou dizer. Qual seria o testemunho do Lázaro? Eu estava enfermo e fui curado. É um testemunho? Sim, claro que é um bom testemunho. Só que o que Deus queria fazer na vida de Lázaro é aquilo que aquele versículo que todo crente gosta de ouvir e postar na internet: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido ainda não ouviu e nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que Ele tem preparado para aqueles que esperam nele. Então a verdade é uma só. Jesus queria trazer impacto naquela situação. E quando Ele chega, é engraçado que aonde a presença de Jesus chega, o ambiente é transformado. Talvez você está aqui nessa noite e você pode estar brigando consigo mesmo, que a maior briga que nós temos sempre é conosco, né? É com a nossa mente, com os nossos conflitos da nossa alma, é com as nossas dúvidas, é com os nossos questionamentos, e nós questionamos porque tal história aconteceu de um jeito quando nós esperávamos que acontecesse de outro. Mas eu tenho uma palavra nessa noite: Jesus está vindo aí, Ele vem ao meu e ao seu encontro. E quando Ele chega no ambiente, Biel, aonde tem morte, Ele chega para trazer vida. Aonde tem angústia, aonde tem depressão, aonde tem síndrome do pânico, aonde tem ansiedade, Ele chega para trazer vida, e vida com abundância. Ele chega, a irmã o questiona, aquele versículo chave: se o Senhor tivesse chegado antes, Babi, o meu irmão não teria morrido. Claramente ela está dizendo: o Senhor atrasou, o Senhor decepcionou. A multidão dizia: esse aí não era um amigo? Curou a tantos paralíticos, fez cego enxergar, e para o amigo deixou na mão.
E a história parece que é uma história que vai terminar triste. A história parece uma história que vai terminar debaixo de frustração. Só que Jesus chega, ele começa a conversar com aquela mulher. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que ela está com a teologia dela confusa, Juninho. Ela fala assim: eu sei que o Senhor ressuscitará o meu irmão na ressurreição dos últimos dias. Só o que Jesus veio para fazer não era algo como ela disse, se chegasse antes. Ela disse primeiro, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Mas eu creio que depois alguma coisa o Senhor pode fazer. Só que o tempo não era antes e nem depois. Alguém já entendeu o que Deus está falando aqui nessa noite? O tempo é agora. Talvez você pode pensar, antes poderia acontecer algumas coisas. Passado, falam que a depressão está associada com excesso de lembranças, frustrações do passado. O coração daquela mulher estava em dois tempos: passado ou então futuro. Só que Jesus trouxe ela para o tempo presente, porque o que Ele deseja fazer na minha e na sua vida é no tempo chamado agora, é no tempo chamado hoje, é no tempo chamado 2025. Haverá surpresas de Deus para minha e para sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei como está o seu coração aqui, pode ser como daquela mulher, antes ou depois, só que ele diz, agora. É neste tempo presente que Ele deseja realizar os maiores milagres dele sobre a nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar que Jesus vai ao encontro, e tem um versículo que diz, e Jesus chorou. Mais uma vez a humanidade de Cristo se manifesta. Ele pergunta, aonde está Lázaro? Lázaro estava dentro de uma tumba, havia uma pedra. Jesus se apresenta e Ele dá uma ordem: tirai a pedra. Porque num processo onde Deus deseja trabalhar na minha e na sua vida, existe uma parcela de responsabilidade que quem vai ter que tomar somos nós. Existem pedras que precisam ser removidas. Existem pedras que precisam ser tiradas. E é muito bom ouvir, Deus vai tirar a pedra, mas nessa noite a palavra é outra: nós iremos tirar a pedra em nome de Jesus. Porque existem situações que quem tem que tomar uma atitude somos nós. Existem situações que quem precisa se posicionar para que o milagre venha a ser concluído somos eu e você. Tira a pedra. Parece que eu vejo todo mundo olhando aquela situação. O que será que esse homem vai fazer? O que será que ele vai fazer agora? A Bíblia diz que Jesus declara: Lázaro, vem para fora. Parece simples, mas o morto está há 4 dias, estado de decomposição. Mas como Deus que eu e você servimos não é um Deus que faz nada pela metade. Se Ele começa, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Se Ele começa um estágio de restauração na minha e na sua vida, Ele não quer saber o estágio que você se encontra. Ele não está preocupado com o nível de morte espiritual que já atingiu o meu e o seu coração. Porque quando Ele chega, Ele restaura tudo por completo na minha e
vem na sua vida, Ele restaura as suas emoções, Ele restaura os seus sentimentos, Ele restaura a sua saúde, Ele restaura todas as coisas. Lázaro era amigo. Onde Lázaro estava? Imagino eu, pastor. E amigo sempre põe a gente umas enrascadas, né? Ó Jesus, o amigo. Não, Lázaro, quero você aqui de volta. Lázaro, ele começa a ouvir, conheço essa voz. Conheço essa voz, porque nós conhecemos a voz que vem de Deus ao meu e ao seu coração. A gente sabe quando é Ele falando comigo e com você. E talvez você pode pensar: será que a minha vida para Ele é indiferente? Será que Ele me vê? Será que Ele me enxerga? Será que Ele me conhece? Será que Ele conhece a minha história? Ele disse para o profeta Jeremias: antes que se formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia ali e já tinha um grande plano para a sua vida. Lázaro, vem de volta para o propósito que eu tenho na sua vida. Porque as pessoas ao nosso redor podem até querer decretar alguma coisa sobre nós. Ali não tem mais jeito, ali não tem mais esperança, dali não pode sair nada. Mas a palavra final que vem hoje não é do homem, é a palavra que vem de Deus para mim e para a sua vida. Posso falar uma verdade aqui? Posso falar uma verdade? Às vezes até as pessoas que são mais próximas de nós já não acreditam que Deus pode fazer alguma coisa. A família não acreditava, a família não tinha mais esperança. Mas Jesus é a esperança viva que veio ao encontro daquele homem. Lázaro sai, só que Lázaro sai todo enfaixado. Lê depois da sua casa essa palavra. Eu imagino o Lázaro saindo igual uma múmia. Ele sai todo enfaixado, todo enrolado. E uma pessoa que está toda enrolada consegue andar direito? Sim ou não? Não. Sabe aqueles passinhos curtos? Com os pés enfaixados, porque às vezes a gente até recebe certo fôlego, às vezes nós até recebemos certa presença ou palavra de Deus que a gente fala: agora sim eu vou me entregar de verdade. Mas existem faixas que nos prendem, nos impede de caminhar, nos impede de fato sair para fora. Só que nessa noite aqui há uma palavra de Deus na minha e na sua vida. Jesus olhou e disse assim: desatai-o, porque todas as amarras que os homens lançam sobre nós, no poder da palavra de Jesus, elas serão quebradas sobre a minha e sobre a sua vida. Tudo aquilo que o homem tentou nos enrolar, nos embaraçar. E o mais engraçado é que na morte, o que antecedia ser colocado no túmulo era esse processo de enrolar o morto. Vamos imaginar, agora é a mente desse jovem pregador. Não, a Bíblia não diz, mas vamos imaginar os homens que estavam ali enrolando o Lázaro, tão novo, uma vida inteira pela frente, tantas coisas ainda poderiam acontecer. E acabou entrando dentro dessa tumba fria. Porque é normal, irmãos, não se assuste. É normal das pessoas comentarem sobre a nossa vida. Quando vem alguma coisa, é normal fazer o quê? Porém a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus manda desatar, quem que vai desatar ali as faixas? Os mesmos que outrora enrolaram. Se eu tivesse num culto um pouco mais... Aqui está pentecostal hoje, viu, Juninho? Aleluia. Se eu tivesse num culto um pouquinho mais pentecostal, eu diria assim, ó: aqueles que te enrolaram são os mesmos
que terão que desenrolar a minha e a sua vida. Aí eu vou trazer mais ainda para mim, para a sua vida. Os mesmos que falaram são os mesmos que terão que desfalar aquilo que falaram. Presta atenção aqui nessa palavra nessa noite. Quem se lembra do José da Bíblia? O José, quando os irmãos matam uma besta fera, mancham a túnica de José de sangue, levam ao pai, o que eles falam? José morreu. Sim ou não? Mas tem uma coisa que é tremendo, Juninho, é o tempo. O tempo de Deus se responsabiliza por muitas coisas na minha e na sua vida. Por isso que tem horas que não adianta a gente querer abrir a nossa boca, querer se justificar ou querer mostrar alguma coisa. O tempo de Deus vai mostrar muita coisa. Quem é e quem não é. Quem de fato está e quem de fato não está. Quem é fogo de palha e quem de fato se posicionou naquilo que Deus tem para realizar sobre a vida dele. Tempo passa, quem diria? Muitas coisas acontecem. José está lá, governador, você conhece a história. Ele vê os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. José reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Porque José já não era mais o mesmo, mas a vida dos irmãos continuaram a mesma coisa. Quando ele se revela, eu sou José. A Bíblia fala que os irmãos ficaram sem palavras. E eles chegam até José e falam assim: olha, já que você está vivo, faz o seguinte, vamos com a gente lá visitar o nosso pai, para que você venha dar notícia que você vive, que você é governador, das grandes coisas que Deus fez na sua vida. Sabe o que José fala? Eu não. Quem foi que disse que eu tinha morrido? Fomos nós. Então voltem vocês lá. E a mesma boca que disse e contou uma mentira, que eu estava morto, voltem lá e avisem o pai que eu estou vivo, que minha vida já não é mais a mesma. Avisa o pai, oh aleluia, que o sonho que eu tive quando mais jovem lá em casa e contava a vocês, ninguém acreditava. Todos os sonhos se tornaram realidade. Porque aquilo que Deus projeta sobre a minha e sobre a sua vida, no tempo oportuno, no tempo de Deus, na hora certa, ainda que parece que demore, ainda que parece que estamos esquecidos, Ele é o Deus que não deixa nenhuma vírgula ficar de fora. Tudo quanto Ele nos promete, Ele concretiza sobre a minha e sobre a tua vida. Você pode se colocar de pé nessa noite. Eu quero declarar que há tempo de Deus realizar promessas sobre a minha e a sua vida. O que é irreversível ao homem? O que o homem às vezes decreta como irreversível? É mais ou menos assim. Quando você tem um familiar seu que está acometido de alguma enfermidade, os médicos falam: já fizemos de tudo. A medicina chega até certo ponto. Daqui em diante, se você tem uma crença, se você tem algum Deus que você serve, que você venha buscar. Essa noite, a fé, através da história desse homem chamado Lázaro,
nos faz enxergar aquilo que mais ninguém consegue ver. Estamos aqui nessa noite, nessa segunda-feira. Deus conhece a minha e a tua história. Melhor dizendo, a nossa história, todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. Ele está aqui nessa noite, através dessa palavra que nós ouvimos, para dizer para mim e para você: eu ainda sou Deus que ressuscito. Oh, o que foi que já foi dado como morto no seu coração? O que foi que para você já abriu de mão? O que foi que para você nem expectativas mais você cria, porque na sua cabeça para você é algo que você já deixou para lá? Ele é poderoso. A Bíblia diz que Ele vela por cumprir a sua palavra. A palavra velar significa olhar fixamente, não perder de vista. Quantas das vezes nós perdemos de vista aquilo que Deus disse, aquilo que Deus nos prometeu, as promessas do Senhor, mas nesta noite Ele continua olhando fixamente para cada palavra que Ele disse ao meu e ao seu respeito. Eu sinto Ele aqui neste lugar. É possível nós estarmos aqui e você começar a se lembrar das vezes que Ele falou com você, no seu coração, na sua intimidade, quando Ele levantou um profeta para falar com você, quando Ele usou uma situação para falar com a sua vida. Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite: é tempo de recomeço, é tempo de você viver o extraordinário de Deus, é tempo de você carregar um grande